Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 8 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, eles ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E ele gritou: "Senhor, salva-me." Logo Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, eles desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra da sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, é grande a alegria de partilhar essa palavra com vocês. É uma das pregações, das leituras do Evangelho que inspiram muito a minha vida, porque mostra para mim, eu espero que você também possa enxergar isso, o tamanho do amor de Deus e a necessidade de nós confiarmos no Senhor. O Evangelho ele vai mostrar isso quando Jesus, terminando aquele momento da multiplicação dos pães, ele fala para os discípulos irem na frente, que ele iria depois. Então Jesus se despede daquela multidão e ele vai fazer algo que nós precisamos meditar muito. Jesus vai subir ao monte para orar a sós, para estar a sós com o Pai. Meu irmão e minha irmã, se Jesus, sendo Deus, ele tinha os seus momentos para ficar a sós com o Pai, quanto mais eu e você precisamos tirar esse momento para estar a sós com o Senhor. Porque é nesse momento a sós com o Pai, é nessa intimidade da oração pessoal com Jesus, que nós fortalecemos a nossa fé. Jesus, ele já tinha servido as pessoas, ele já tinha abençoado a vida daquelas pessoas, mas ele sentia necessidade de estar a sós com o Pai. Se você ainda não fez essa experiência, eu te convido. Se você puder, vá numa capela do Santíssimo, aí na sua casa. Tire um tempo para você cuidar espiritualmente de você. E esse momento de cuidar de você
é justamente esse momento da oração pessoal que vai restaurar a sua vida, vai te fortalecer muito, você pode ter certeza. E eu creio que Jesus, Ele preparou todo esse momento também para que os próprios discípulos pudessem ter mais um exemplo de fé e de confiança no poder do Senhor. Porque observem que o Evangelho vai nos dizer que Jesus ficou muito tempo a sós com o Pai. Ele ficou muito tempo ali naquela comunhão com o Pai. Então depois que Jesus termina esse momento de oração, de fortalecimento junto ao Pai, aí Ele vai ao encontro dos discípulos. E a barca já estava longe. A barca, ela era agitada pelas ondas. E os discípulos então, mesmo sendo pescadores treinados, eles estavam enfrentando um momento muito difícil, porque aquele barco, aquela barca, poderia virar a qualquer momento. E o Evangelho não é por acaso que vai dizer que o barco estava agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Meu irmão e minha irmã, o vento contrário, ele tem essa função de não deixar o barco seguir em frente. Espiritualmente, trazendo para a nossa vida. Quando acontece isso, quando a nossa vida está agitada, quando o nosso barco está sendo agitado pelas ondas, e quando esse vento contrário quer nos impedir de caminhar, quer nos impedir de prosseguir e de chegar ao nosso destino, que é a salvação. Quantas e quantas vezes na nossa caminhada isso acontece? Quantas vezes, e você pode estar vivendo isso hoje, a sua vida agitada, os problemas, as enfermidades, tantas coisas que tentam sugar a nossa fé. E esse vento contrário, ele vai fazendo isso, ele vai soprando para nos fazer voltar, para não nos deixar prosseguir na nossa fé. E quantas pessoas que vivem esse momento e que não resistem às tempestades e o vento contrário. E é nesse ponto que nós precisamos refletir e abrir o nosso coração e entender que nós estamos no barco. O barco já está em alto mar e, como diz a canção, não dá mais para voltar. Quando nós estamos nessa caminhada, irmãos e irmãs, esse vento contrário, ele vai vir sobre a nossa vida. Você pode ter certeza. O inimigo, ele vai agitar as ondas. O inimigo, ele vai soprar para nos fazer voltar, para nos fazer regredir, para querer que nós possamos voltar à vida velha, à vida sem Deus. O vento contrário vem para nos impedir de rezar, para sugar a nossa fé e para tentar nos mostrar que nós não vamos ter vitória, que nós não vamos chegar ao fim da nossa jornada. E no caminho muitos desistem, muitos aceitam esse vento contrário e viram o seu barco e não remam contra as ondas. Mas a nossa missão, o nosso chamado é continuar remando, é continuar, é resistir ao diabo, é resistir ao mal que quer nos destruir. E nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, com a certeza que Ele está conosco, com a certeza que Ele não nos abandona. E se você que está ouvindo essa pregação está passando um momento assim, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, coragem, continua remando, não se entregue, não desanime, porque o Senhor, Ele é comigo.
Porque o Senhor, Ele é com você. Ele está conosco a todo momento. E nas tempestades, no vento forte, a sua mão poderosa vai vir ao nosso socorro. E você pode ter certeza, por maior que seja a tempestade, o seu barco não vai afundar. Eu estou falando isso em nome de Jesus. O seu barco não vai afundar. Mas você precisa continuar acreditando. Você precisa continuar confiando no Senhor. E preste atenção nisso. O vento forte, esse vento contrário, esse barulho, é uma distração do inimigo para tirar o nosso foco, para tirar o nosso olhar do Senhor, para nos fazer esquecer quem é o Deus da nossa vida. Então, não aceite a derrota do inimigo. Não aceite, porque o Senhor, Ele é um Deus fiel. Eu estou dizendo isso para vocês, porque eu creio. E eu tenho vivido essa experiência. Quantos ventos fortes têm soprado sobre a minha vida? Quantos ventos fortes, quantas tempestades e quantas coisas que vieram para nos fazer desistir, para roubar a nossa fé. Mas eu e minha família continuamos olhando para o Senhor. E graças a Deus eu posso dizer para vocês que nós estamos de pé. Então, toma posse dessa palavra hoje e guarda no seu coração. E quando eles estavam ali apavorados, Jesus chega. Jesus chega, irmãos. Na hora da dificuldade, na hora do medo, o Senhor está presente. E o Senhor disse para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Várias vezes Jesus falou isso para os discípulos: não tenham medo. Não deixe o medo te vencer, meu irmão. Não deixe o medo te vencer, minha irmã. Não deixe o medo te paralisar. Porque a onda pode ser forte, o vento pode ser forte. Mas nós não precisamos ter medo, porque conosco está o Senhor dos Exércitos. Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. E Pedro então olha para Jesus e ele grita: Senhor, se é o Senhor, ordena que eu possa andar sobre a água em direção ao Senhor. Jesus então fala com Pedro: vem, Pedro. Eu fico imaginando essa cena. Pedro, que era um grande conhecedor do mar, era um pescador profissional. Quando Pedro coloca o seu pé ali sobre a água e ele vê que ele não está afundando, e Pedro começa a andar sobre aquele mar agitado, e ele não afunda, e ele vai ao encontro do Senhor. Isso é maravilhoso. Ele então começa a caminhar. Pedro começa a andar sobre as águas. Mas num certo momento, quando o vento está muito forte, quando o barulho do mar se agita ainda mais, Pedro, ele deixa o medo entrar no seu coração. E ele começa a afundar. Então ele clama pelo Senhor e o Senhor o salva. É isso que acontece, meu irmão e minha irmã, quando nós deixamos o medo nos dominar. Assim como Pedro teve essa prova, que ele podia confiar no Senhor, eu tenho certeza que você também. O Senhor já deu para você muitas provas que você pode confiar nele, que ele não te abandona, que ele está contigo. Mas na hora das dificuldades, nós deixamos o medo tomar conta do coração e nós fracassamos. Mas é justamente na hora do medo que nós devemos lembrar o Deus que nós servimos. Nós devemos lembrar que o Senhor está conosco e que Ele é maior do que qualquer tempestade. Ele é maior do que qualquer mal que se levanta contra nós.
Jesus então estende a mão para Pedro, o coloca de pé. E ali os discípulos vivem a maravilhosa experiência de saber que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que caminha sobre as águas, aquele que acalma a tempestade, aquele que tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre os demônios, sobre as enfermidades. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós devemos colocar nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. E nós devemos encarar o medo e não aceitar que o medo nos domine. Não aceite que o medo te domine, porque quando o medo toma conta do nosso coração, nós paralisamos. Parece que os nossos olhos espirituais ficam cegos. E nós não conseguimos enxergar o Senhor, e nós não conseguimos sentir a sua presença. E aí viramos presas fáceis para o inimigo. Mas é nesse momento que nós devemos lembrar. E eu quero te pedir isso hoje, em nome de Jesus. Lembra que você tem um Deus. Lembra que você não está sozinho. Lembra desse amor de Deus que um dia te salvou, que um dia derramou o seu sangue precioso por você. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele não vai permitir que o seu barco afunde. Muitas vezes, Ele não vai impedir que as tempestades venham. Mas todas as vezes que a tempestade vier, Ele vai estar com você. E essa tempestade vai ser acalmada. Esse vento vai cessar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, bendito seja o Senhor. Enquanto eu estava preparando essa pregação, eu recordei, Senhor, e vieram as lágrimas de tantas vezes, Senhor, que eu precisei de socorro e o Senhor ali estava. De tantas vezes, Senhor, que a minha fé foi provada. E às vezes, Senhor, que eu fracassei, o Senhor estendeu as suas mãos, assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro. Por isso hoje, Jesus, eu quero te agradecer e entregar a vida desse irmão, dessa irmã. Dessas pessoas, Senhor, que estão enfrentando tribulações na sua vida. Dessas pessoas que estão sentindo assim, que estão em alto mar e está tudo agitado e o vento forte está soprando o contrário para não deixar essa pessoa prosseguir. Por isso eu te peço, Senhor, estende a sua mão hoje sobre a vida dessa pessoa. Fortalece, Senhor, para que ninguém desanime da caminhada, porque no momento certo o Senhor vai agir. No momento certo, o Senhor vai estender a sua mão. No momento certo, essa tempestade vai cessar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, que o Senhor não deixe que nenhum de nós desanimemos. Mas ao contrário, dai-nos a força do Espírito Santo para nós continuarmos remando contra esse vento contrário. Seguirmos firmes, sabendo que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.